O ano é 2005. Você chega na casa do seu priminho, que aqueles pais dele deram um tal de PlayStation 2, e sem saber dos conteúdos, eles também compraram pra ele um tal de Grand Theft Auto San Andreas, ou o GTA, como a gente conhece. Obviamente, pra quem jogou, a sequência inicial é bem marcante, e mesmo quem não parava pra fazer a parte história do jogo, ainda podia ir brincando no mundinho que eles tinham a oferecer, o tal do Sandbox. Só que seu primo, ele é tipo muito foda por algum motivo, e, sei lá, um colega dele mostrou pra ele no MSN um vídeo do recém-lançado YouTube. E bingo! Agora ele sabia que tinha um tal modo de 2 pessoas, que é o que a gente chama de co-op ou multiplayer hoje em dia. A graça disso vinha do fato que não é particularmente algo útil ou prático, mas sim engraçado. E tudo isso vindo de um jogo que naturalmente você inclinaria por dizer que ele é só para um jogador. Desde então, você já testou diversos jogos, eu imagino, cooperativos de diversos jeitos, morreu passa, tela dividida e provavelmente agora com online, né? E se eu te dissesse que agora dá pra você tecnicamente jogar seus jogos single player, mas ainda cooperativamente com os amigos seus? Manda essa vega aqui, e hoje eu vim falar do Arquipélago, um conjuntinho de mods que liga o seu jogo com o jogo dos seus amigos. E eu prometo que vai fazer sentido, calma aí. Tá, antes de qualquer coisa, deixa eu explicar melhor no que consiste esse nosso tópico de hoje. Bom, o Arquipélago originalmente, ele é um randomizador. Ele faz que o seu progresso ele fique alterado assim, ele altera normalmente como o jogo funcionaria. Só que em vez de ele te dar os itens, ele joga numa bolha assim, que também tá ligada com jogos dos seus amigos. E eu vou pegar 3 exemplos pra ficar bem mais fácil pra entender. E pras pessoas que prestam menos atenção, vou colocar um Subway Surfers do lado. Presta atenção. Bom, nesse nosso exemplo a gente tem o jogador A, B e C. Sim, tá no RG deles. O jogador A, ele escolheu jogar Hollow Knight. Vamos dizer que ele vai sair de Dirtmouth, que é a área inicial do jogo, ir pros Ermos Fúngicos, que é uma das áreas iniciais, derrotar os Senhores Louva-a-Deus, que a gente pode conhecer como Mantis Lords, se você preferir, e pegar o poder de escalar a parede, que é a Mantis Claw. O jogador B escolheu Dark Souls 3, pro nosso exemplo ele vai sair da Firelink Shrine pra Grande Muralha de Lothric. Ele vai pegando os itens no meio do caminho, que podem ser espadas, escudos, armadura e almas, que é o dinheiro do jogo. E o objetivo dele atualmente é derrotar o Vort do Vale Boreal. Sim, igual aquele vídeo do cara correndo. E pra dar uma diversificada, nosso jogador C, o good vibes de todos, ele vai escolher Stardew Valley. Pro nosso exemplo, ele vai completar todos os requisitos do centro comunitário, e nesse trajeto ele vai aumentar o nível das suas ferramentas, comprar uns suprimentos na loja do PR, e ele também vai conseguir alguns níveis ali na masmorra. E aí então, depois de decidir os jogos, o jogador A, que deu a ideia do Arquipélago, ele vai pegar o arquivo de configuração de cada um dos jogadores e rodar o randomizador, para determinar onde cada um dos itens vai ficar. E aí a nossa progressão que a gente ia seguir originalmente não vai estar exatamente do mesmo jeito. Pensa, por exemplo, que o jogador B, que tá no Dark Souls, ele pegou uma arma que no jogo base dele ia pegar uma Claymore, mas na verdade isso vai ser traduzido para outro jogo. Vamos dizer que, sei lá, no Stardew Valley ele vai liberar um galinheiro. E a mesma coisa no Stardew Valley. O jogador C, ele vai no PR comprar alguma coisa. E os itens, em vez de ser, por exemplo, sementes e esse tipo de coisa que você veria no jogo base, vão provavelmente ser coisas para os outros jogadores. E lembrando que não é só itens que você pode ter assim normalmente, tipo, por exemplo, uma espada. É coisas de progressão que alteram como o jogo funciona em si. No caso do Hollow Knight, a gente pode ter tanto um Dreamer, que você libera, que você precisa de 3 para terminar o jogo, ou você pode liberar o golpe para direita. Mesmo que tenham vindo itens para você, e ainda é randomizado, mas pô, Dark Souls ele tem 1 bilhão de almas que você pode pegar pelo mapa. Todos eles vão ser chamados de check. Tudo que for liberado tem esse nome. Isso vai desde poderes, coisas de progressão, itens-chave e até mecânicas base, como no caso do nosso player de Hollow Knight, que tem que bater para direita. Bom, acredito que seja o suficiente para você entender, mas caso não seja, eu gravei 3 runs com os meus amigos, com os resultados meio variados. Através disso dá pra falar um pouco sobre como é o processo e como também alguns desses jogos funcionam com esse randomizador. É bem legal, confia. Easy! What's your name? A primeira
primeira sessão que a gente fez tinha 8 pessoas, que parece um número bem grande para jogar um arquipélago, mas foi legal. Dentre os jogos a gente tinha Resident Evil 2, Ape Escape 3, Kirby Superstar, Hades, Ultra Kill, Subnautica, Kingdom Hearts 2 e eu jogando Bomber Cyberpunk. Tá, eu sei que infelizmente não é um dos jogos mais populares e que grandes são as chances de você provavelmente não ter ouvido falar ou dele ou o jogo que ele é o sucessor espiritual, que é o Jet Set Radio, mas eu vou dar o meu melhor pra você entender certinho. É claro, tá cheio de mod de modelo de personagem. Não tem o Chicken Little no jogo normalmente. Desculpa. Ai, Chicken Little. Eu vou pegar mais água, mano. Calma aí, velho. Puta que pariu, mano. Pega! Let's go! Bomber Cyberpunk é um jogo onde você controla um membro de uma das muitas crews de Nova Amsterdã, e o jeito que essas equipes funcionam é através de um sistema de territórios. Quem tem todos os territórios ganha o título de All City. Sim, bem direto ao ponto. Eu não tô falando do plot mesmo do jogo, porque tudo isso já é uma bizarrice própria, tá ligado? Em jogabilidade, pra facilitar um pouco esse processo de você assimilar essa informação, pensa que é tipo um Tony Hawk, só que você meteu uma turbina nas suas costas e você tem uma lata de spray pra espalhar sua arte. Inclusive, tem artista BR envolvido, tem literal um spray chamado Jardim Vila Formosa. Muito foda. Seu objetivo no jogo é você juntar reputação pra você conseguir desafiar a gangue de cada um dos 5 territórios do jogo. Além de, é claro, os spots que você usa pra fazer os grafites. Esse jogo ele tem um pouco de sangue de coleta-tom, tipo um Banjo-Kazooie da vida, que é basicamente esse mundinho aberto que você pode explorar e descobrir não só esses lugares que eu já mencionei, mas também coletáveis como roupas e alguns meios de transporte, como patins, bicicleta, skate e etc. Você é um Totalmente objetivo. andando de skate. É, Tome. oh, shit. Só que lembra que a gente tá jogando Arquipélago? A cada tanto os sprays que você faz, qualquer item que você pega, tudo isso traduz pra um check para as outras pessoas. Falando da sessão em si, os jogos eles progrediram até que bem, com uma ressalva, eu diria, do Resident Evil 2, que ele é um jogo que naturalmente você fica mais travado por causa dos itens chaves. Esse estado de travamento é o que a gente chama de soft lock. Independente do jogo, ele provavelmente vai ter algum método assim pra ou facilitar muito a sua gameplay, ou só deixar você progredir. Os Sonhadores do Hollow Knight são alguns exemplos. Você precisa ter os 3 pra terminar o jogo. No Dark Souls 3 você precisa ter as 5 cinzas dos Lords. 4, né? Porque o Ludleth ele só tá ali. No Resident Evil a gente tem chave, a gente tem keycard, a gente tem caixa, a gente tem tudo que eles mandam o Leo pegar pra abrir uma porta. Até o Bomb Rush ele tem alguns desses lockzinhos assim. Afinal, a reputação, que deveria ser adquirida no meu jogo, ela pode vir de qualquer um dos outros jogos também. Só que mesmo assim eu acho meio difícil você ativamente ficar travado nesse jogo, visto que se você ficar travado, que nem foi o caso que aconteceu uma vez comigo, você pode só explorar o resto do mapa e achando uns segredos, tipo, bem escondidos, tá ligado? No geral, foi uma sessão realmente bem tranquila, era meio difícil a gente marcar sessões assim, então melhorou a gente ter terminado tudo no mesmo domingo. Deu tudo certo, né? Mas peraí, eu tô esquecendo de alguma coisa? Ai, velho. Outra? O dia que eu chegar naquele mapa, eu vou soltar um foco, mano. Ah, Deathlink. O nome ele é relativamente descritivo, então dá pra entender um pouquinho. Mas vamos voltar para as nossas letras favoritas ali, né? Pensa que o jogador A, ele chegou no Mantis Lords, que é o objetivo final dele, e por circunstâncias do destino, ou sei lá, ele só ser ruim no jogo, ele foi amassado pelo Lova Gods ali. O jogador A, ele vai enviar um Deathlink pros outros 2 jogadores, o jogador B e o jogador C. É claro, Death, morte, eles morrem. E naturalmente o jogador A, ele é xingado pra caralho, porque é assim que funciona, né? E óbvio que a nossa sessão aqui tava com isso ativo. Então tomem uma montagem do povo morrendo. Vou pegar uns checks aqui pra vocês. Mano, Mataram. Ah, não, viado. Ah, não. Ah, não. Vou ter que fazer tudo de novo. Quem que foi, mano? eu. Sim, como quem tá mais morrendo é o Bruno, velho. Quando o Bruno terminar o jogo dele, eu vou comprar as vidas lá e tentar o Não, morri! E? Inclusive, Falando nisso, né? o Veiga morreu no jogo. Que Nossa! Mano, eu tomei 2 tirão, Isso velho. aqui. Ó, se eu não morrer aqui, eu vou conseguir liberar uns itens pra vocês. Acho que eu nunca vou abrir esse baúzinho aqui, velho. Mano, talvez eu morra, dependendo do boss que vier. Não, eu sou tão perto da minha fala. Medusa? Chance altíssima de morrer, mano. Então, bicho, aqui. Usa mó fácil. Ele tomou e caiu instantaneamente. Foda, é foda. Eu ia perguntar se precisava reiniciar tudo pro Felipe ativar o Ah, Deathlink. não.
Não? Mano, assim, não era nem. Eu até conferi, no arquivo dele tava escrito o bagulho do F-Link, então não era. É, sei lá, o jogo só desativou essa merda. Mas acho que eu vou morrer não, ironicamente agora. É. Não, eu morri na cutscene. É possível, Eu velho. morri na cutscene. Mano, vocês me deram um mapa endgame com 2 armas lentas, velho. O que eu vou fazer aqui, mano? Mas ainda bem que o meu jogo ele é bem tranquilo, sem altas chances de eu ativamente morrer. Imagina só, sei lá, eu pego uma coisa meio difícil de jogar e atrapalha, tipo, toda a sessão, tá ligado? Tipo, com bastante check, assim, e nos lugares meio difíceis de pegar e... Em geral, é um jogo bem difícil, pô. Sei lá, imagina se eu pego um... Segundo dia, jogadores, jogos, Muse Dash, Project Diva, Nine Souls, Sonic Riders, Civilization 6, Devil May Cry 3, Paint, não tô zoando, é realmente Paint, se você der Ctrl Z você manda um Deathlink pra todo mundo, e quando alguém morre, seu desenho é apagado, é uma merda. E não bastando eu, no Dark Souls 3, a gente tinha um jogador de Dark Souls 2, que inclusive é meu Ghost King abacaxi que aparece no Pico da Ficção. No fim do dia era um ad, agora você tem que clicar no vizinho que se inscreveu no canal. Bom, quando a gente para pra pensar num randomizador, a gente pensa em itens normalmente, etc. Se você seguir com esse mod aqui, você pode tirar. Mas por padrão ele vai estar com os randomizadores ligados. E esse não é nem o maior problema, porque muita coisa que vem no padrão é uma Palavrão. Dentre todas as configurações padrões que tem no Dark Souls, tem 3 que ativamente fazem Dark Souls certamente ser uma escolha muito merda. Por padrão, a gente tem uma coisinha chamada Auto-Equip, que por si só não é um problema, porque a gente vai estar ativamente se dando armas um pro outro, então não seria um problema você receber uma arma do nada, ia ser engraçado e tal, cria umas situações divertidas. Além de que você não tem limite de peso e você também não tem limite de requisitos pra você usar as armas, você pode testar armas novas, isso é muito legal dessa run. Só que o problema ele vem logo embaixo, com Equipment Lock. Cenário, alguém te mandou um arco enorme matador de gigantes muito pica, reza pra você ter uma flecha. Se você não tiver, você tá fudido. Tá, eu tenho 28 flechas de fogo. Você acha que eu consigo matar o boss que tá randomizado ali na área, velho? Acho que se não é o Yorm. Se não é o Yorm, o resto é tudo meio lixo. Mano, ele vai substituir o Deacons, tá? Mesma coisa com magia. Cedo no jogo você, sei lá, tá no... que era pra ser o Gundyr e, sei lá, virou Diablo 2, eu te garanto que você não vai conseguir matar ele com um sininho de clérigo, a não ser que, sei lá, você seja muito foda. Posta um vídeo de você matando os bosses finais do jogo só com sino. Sem magia, só com sino. E me marca lá no Twitter ou qualquer outro lugar. @VegaPinguim. A segunda configuração, que também dá muita dor de cabeça, também é relacionada com equipamentos. Lembrar vocês que antes de qualquer coisa, Dark Souls é um jogo com elementos de RPG, que tem alocação de pontos e equipamentos que podem ser evoluídos. A primeira parte a gente já cobre, porque né, não tem requisitos e tal. Mas a segunda parte é um campo meio cinza, porque nos arquivos do jogo você pode tanto escolher o nível que você quer as suas armas, um nível padrão fechado, tipo, quero uma arma mais 10 sempre. Ou você pode randomizar para valores aleatórios, colocar um mínimo de 2 e o máximo de 5, esse tipo de coisa. Pensa que você tá literalmente com a arma mais foda do jogo, aquele machado do matador gigantes lá que dá dano elétrico muito pica, no máximo. E aí você entra na batalha do Nemesis King e trocam sua arma muito foda por uma espada, tipo, normal, bostinha, mais 2. Arma, mas aí show pra arma, né, bicho burro, caralho. Isso, vai lá. Gasta suas titanitas ali pra você fazer uma arma, pra logo depois você, sabe, chegar na próxima área, pegar um itemzinho do chão e é uma foice mais 4. Uma foice, tipo, não uma foice de morte, tá ligado? É uma foice, tipo, pessoas na fazenda. Mas eu acho que a que mais estragou essa run pra todo mundo foi a terceira. Que, bom, Dark Souls 3 ele teve 12 expansões, que é Ashes of Ariandel e The Ringed City, que adicionam o quê? Adivinha? O mundo pintado de Ariandel e a cidade anelada, Ringed City. Ambas são pensadas para você fazer em níveis mais altos e provavelmente são conteúdos mais dificinhos do jogo de fazer. Aí tu olha isso e fala, nem fudendo que eu vou fazer isso, qual que é o sentido de eu só dificultar as coisas pra mim, né? Eu só preciso matar o boss final. Mas eu quero lembrar pra vocês que a configuração que desbloqueia as DLCs, se ela tá ativa, não só o randomizador vai colocar os bosses nas áreas ali normais do jogo. Normalmente não é um problema, né? Até você, tipo, sei lá, entrar naquela grande árvore apodrecida e ter um Midir ali, que é literalmente tipo, o dragão mais foda que existe. Como também, se o seu amiguinho tiver um itemzinho lá no cu do mundo,
literalmente, dá pra você só assumir que você não vai conseguir pegar o item em ponto final. Até porque quando você termina o jogo, todos os checks que você tava segurando, eles são lançados diretamente para as pessoas respectivas. Então não seria um problema. Mas pensa nos casos que, tipo, ninguém conseguiu terminar essa run. Tipo, ninguém conseguiu terminar essa sessão. Só um jogador de Civilization 6 que depois de perder uma derrota bélica por Mahatma Gandhi, voltou no começo, jogou o jogo numa dificuldade menor ali e terminou o bagulho. Só ele conseguiu terminar essa porra. Porque enquanto todo mundo tava esperando os itens deles chegarem, os maiores empatas fodas que existem estavam ali, tendo uma dificuldade do caralho nos bosses. Tipo, sabe aquela imagem do cara rico bebendo água pra caralho enquanto o resto tá, tipo, não tomando água e, tipo, secando? É isso! Era isso que tava acontecendo. Ambos os jogos sem checks pra caralho. Ou seja, toda vez que a gente pegava um item, era, sei lá, pacote de 1000 aminhas pra um dos dois, ou... sei lá, um dinheirinho inútil, alguma coisa assim, tá ligado? Tudo isso culminando na grande hora que quando eu fui entrar nos Vigilantes do Abismo, que é um dos bosses, e aí eu abro a porta e tem a porra do cara do meme, do cara cavaleiro e o gigante. Tá na tela, foda-se. O filho da puta do Yorm, que você precisa de uma espada específica, que é Storm Ruler, pra ele tomar um dano que significa alguma coisa. Óbvio, dá pra você matar ele normalmente, mas o que era pra ser algo de menos de 1 minuto, vira pelo menos uns 20, 30 minutos. E a espada tava lá no Dark Souls 2, que de longe sofre pra caralho com o Deathlink. Então eu não culpo nem um pouco o Bruno de ter se fudido bastante, porque ele tava perdendo a vida máxima, do nada. Acho que o último ato do dia, e daquela run em geral, foi todo mundo olhando, tipo, a gente tava se streamando na tela um por outro, né? Todo mundo olhando a tentar passar da armadura do Matador de Dragões, que ele tava no lugar da dançarina. E é um dos bosses que eu particularmente passo meio mal, e aqui não foi diferente. Trocaram minha arma. Trocaram minha arma pro Marcelo! Sobra nada, cara. Tô 29 de dano. Puta merda. A lancinha aí vai longe, tá? É só jogar bem, mano. Já tá tudo fudido. É. Pô, é só dar. Na minha época eu terminei essa porra assim. Mano, 30 de dano, mano. Sabe, mano, Minha época era muito. a comunidade de SUS lá. Mano, eu demorei um pouco pra passar do radar. Mano, como assim, velho? Eu passei com o pé, velho. Eu passei pelado, mano. O Reddit vai escutar sobre isso, tá? Nesse ponto todo mundo já tinha desistido das respectivas runs. E uns 2 dias depois eu consegui passar do bicho. Yay! Parabéns pra mim. Yeah! Originalmente, o vídeo ia até aqui, eu ia fazer um call-out post pra falar, tipo, nossa, configure seus jogos certos, esse tipo de coisa. Mas outras 2 runs do Arquipélago aconteceram. Uma dessas foi um complemento dessa do Dark Souls, por isso eu não contei, né, do dia, né? Que foi eu e mais 2 jogadores que tentamos de novo, só que sem o Deathlink e sem aquelas malditas 3 configurações. E realmente foi mais tranquilo. Não acho que tenham tido situações onde a gente ficou, tipo, muito preso. Ainda foi demorado, porque são jogos realmente demorados. A gente tinha jogado Dark Souls 3, StarCraft 2 e Monster Hunter, que não é tão legal assim, inclusive. E tudo isso sedimentando pra uma 3ª run do Arquipélago. E, porra, que tipo de influencer maltrapilho eu seria se eu não terminasse a história no final feliz? Roda o dia 3, porra. Foi tipo um time skip, todo mundo voltou mais velho e experiente. A gente aprendeu com os erros e principalmente a gente botou a configuração que balanceava o progresso em 99, porque ninguém merece. Basicamente isso faz com que todos os itens necessários para essa progressão sejam movidos para lugares mais razoáveis e fazíveis, com o intuito mesmo de evitar que as pessoas fiquem travadas e, nas palavras deles mesmos, prevenir o jogador de ficar preso, entediado cedo na sessão. Os jogos da vez foram Portal 2, Cuphead, 2 pessoas numa mesma run de Risk of Rain 2, Hollow Knight, nosso amigo que voltou agora, já configurado certinho, no Resident Evil 2, pra terminar a campanha da Claire, e eu no Minecraft. Solta a vinheta. Chat from my boys, chat, bow, bow, bangarang, bass, feel good. Fala, galerinha! Hoje a gente tá aqui jogando Minezinho e como vocês podem ver, tem um contador ali em cima chamado Dragon Age Shards, né, galerinha? Depois de terminar eles, rapaziada, a gente consegue derrotar o Ender Dragon, meu, pelo amor de Deus. Enfim, momento de revelação. Hoje em dia eu acho que eles não revogam mais carteira gamer e tal. Mas eu nunca legitimamente zerei o Minecraft. Não é o tipo de jogo que a gente para e pensa, uau, vou terminar e zerar e tal. Mas pra quem cresceu nesse boom que tava acontecendo no YouTube, principalmente que foi que me influenciou a começar a fazer vídeos, é bem estranho você nunca ativamente ter nem considerado parar realmente pra pegar os itens, fazer poções, esse tipo de coisa. Tudo que o jogo tem a oferecer e, no fim, derrotar o Dragão do The End. O jeito que funcionam os checks aqui são basicamente
os achievements do jogo, tipo coletar madeira, fazer uma picareta de pedra, o da vaca que eu demorei pra caralho e era um item-chave pro portal. Desculpa. Em troca, o que é travado no meu jogo são mecânicas básicas, como por exemplo, garrafas, baldes, ferramentas de trabalho, etc. E tudo isso dá pra você ver, tipo, dentro do jogo, é bem legalzinho o menu até. E também dá pra você também filtrar quais tipos de achievement você quer colocar. Em geral, não tiveram tantos achievements ativamente difíceis, exceto, por exemplo, sei lá, o da cabra, que eu tinha que achar uma cabra e colocar num barco. Os mais complexos mesmo, eles não estavam aqui, tipo, você explorar todos os biomas, ou aquele, o How Do We Get Here, eu acho, alguma coisa assim. Que é você ter, tipo, todos os efeitos de poção ativa ao mesmo tempo. Porra, isso é impossível de fazer normalmente. Ou, pelo menos, muito demorado. E no fim do dia, eu diria que o Progression Balancing foi a melhor coisa que a gente alterou ativamente, como uma micro comunidade ali. Porque o povo foi terminando até que rápido os jogos. As coisas que estavam no meu mundo foram pegas e, em geral, não teve muitas mortes nessa sessão de arquipélago, né? No fim do dia, todo mundo conseguiu completar o arquipélago. Todo mundo. Menos eu. Desculpa nação, desculpa família, desculpa pessoa que deixou o like e se inscreva nesse canal. Infelizmente eu não consegui, cara. Eu não joguei todos esses jogos. Eu não tenho esse Minecraft, eu não tenho esse molho. Eu fui pra cidade que ninguém sabia jogar Minecraft e todo mundo sabia meu nome, e meu sobrenome, e meu terceiro nome. Não sei, tem algo no late game do Minecraft que eu acho muito difícil de você achar a porra da Stronghold. Normalmente eu quito quando chega no Nether. E, tipo, eu nunca tive costumes de fazer as coisas naquela região. Então, tipo, sei lá, eu nunca fui muito do enchente, eu nunca fui muito do negócio. Eu sou uma fraude, cara. Desculpa, é sério. Bom, mas o ponto não é esse. O ponto é, o programa tava funcionando tudo certinho, todo mundo conseguiu terminar. Eu só não consegui terminar pela minha própria inabilidade. E não foi pelo programa cagando no pau, tá ligado? Todas as sessões ali, 95% dos jogos, eles funcionaram certinhos, mesmo os que não tem suporte oficial. E em outros casos, como por exemplo o Devil May Cry que crashava bem frequentemente, ele é porque ele tava numa alpha, esse tipo de coisa. Além de que é um jogo relativamente antigo, ele é da época do PS2. E isso é uma coisa que eu vejo na comunidade de Arquipélago, que ela é muito dedicada a montar essas versões dos outros jogos. Por exemplo, agora eles estão fazendo o Sekiro e Elden Ring, que são dois que eu queria muito ver como seriam, tipo, randomizados e no Arquipélago mesmo. E eles são em produção, tanto nesse servidor oficial que eles têm, do Arquipélago, quanto After Dark, que ele é feito por uma classificação etária maior de adulto, tá ligado? Por violência e sangue, tá, rapaziada? Se bem que tem jogo de hentai lá também, mas normalmente é por sangue, tá? Resident Evil tá no After Dark. O Sekiro agora, ele também tá no After Dark. Ele tem bastante sangue no jogo. E essa parte que traz os outros, assim, essa comunidade, que eu acho que é o que faz eu simpatizar bastante com esse projeto. Ele meio que, ele evoca muitas dessas artimanhas que a gente fazia na época, quando eu era menor, assim, de morrer o passe, tela dividida e jogos que tinham um modo multijogador, só que, tipo, normalmente era um jogo single player, tá ligado? Ele não era um jogo que era pensado primeiro com um modo multijogador. E isso somado com randomizador, que é basicamente uma outra forma que você tem pra você experimentar seu jogo favorito com outros olhos. Vibes diferentes, assim. Em geral, só sendo uma experiência totalmente diferente que eu recomendo pra todo mundo. E também me leva pra um lugar bem interessante, que embora essa disposição de câmeras que eu coloquei, assim, não seja as melhores que existam, eu acredito que, em geral, o Arquipélago ele é uma boa ideia pra quem quer fazer live e colaborando com outras pessoas. É um desafio legal e você pode jogar o jogo que você quiser ali, dos que tem disponível, pelo menos até então. E seus amigos jogam o que eles quiserem e é legal. Tipo, é só divertido pra cacete. Mas enfim, meu ponto ele tá feito. Se você tomar cuidado, não fizer merda e juntar uma galerinha legal ali pra jogar junto, eu acredito que tem uma diversão sim pra ser conseguida aqui. Todos os links pros coisas do Arquipélago, os Discords, o site oficial e tal, eles vão estar na descrição. Infelizmente a maioria é em inglês, mas tá tudo explicadinho lá, beleza? No mais, eu fui o Veiga e boa jogatina. Tchau!